aí, nós aqui juntos mais uma vez, para mais um vídeo, para mais um Descobrindo a Palavra. Vamos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre a Palavra do Senhor, tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas. Amém? Hoje eu vou te dar 5 regras, 5 dicas importantíssimas para você fazer uma boa interpretação bíblica. E depois desse vídeo, como eu já falei, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma. Com essas regras que eu vou passar para você, você não vai cair facilmente em alguns erros comuns que algumas pessoas caem. São regras de hermenêutica, uma aula de hermenêutica. Hermenêutica, se você não sabe, é a matéria que nos ensina a interpretar os textos da Bíblia. Não só os textos bíblicos, mas a hermenêutica também é utilizada no direito para interpretar as leis, é utilizada também na literatura para interpretar qualquer tipo de texto. Não é só a fé que utiliza a hermenêutica, tá? A hermenêutica também é utilizada para interpretar qualquer texto. A palavra hermenêutica possivelmente veio do termo Hermes, do deus Hermes, deus da mitologia grega, pessoal. Conhecido como o deus da eloquência. Então, vou dar para vocês 5 dicas. Vá anotando aí. Vai ser um vídeo importante para você que é um pregador, um líder ou um leitor das escrituras. Interpretar realmente o que o texto quer dizer, tá? Primeira dica importante, primeira regra importante da hermenêutica. A escritura interpreta a escritura. Nós temos na Bíblia vários livros, amados, mas podemos ler como um livro só. Nós temos na Bíblia vários escritores, mas nós temos um único autor, Deus. O Deus Espírito Santo que inspirou cada um dos escritores a escrever de forma tão unificada sobre uma mesma história. Mesmo sendo ao longo de 1500 anos em que a Bíblia foi escrita, ela foi escrita com uma unidade perfeita. Pessoas que se deparam com aparentes contradições bíblicas e ficam assustadas com isso. Eu sempre digo que o mais me assusta não são as aparentes contradições. O que mais me assusta é a unidade perfeita que a Bíblia nos traz. Então, quando você vai ler um texto, que geralmente que não é tão fácil de se interpretar, você pode utilizar um texto mais claro, que vai dar luz a esse texto. Então, as lentes que nós devemos usar para a escritura são as lentes da própria escritura, porque assim a gente vai usar as lentes do mesmo autor. Quando eu pego lentes de fora, de um profeta, de um sociólogo, de um intérprete comum, de um homem qualquer, ou de uma literatura circular para interpretar escrituras, eu posso estar colocando ali uma intenção que a Bíblia não quer dar, pessoal. A primeira dica é, você interpreta a Bíblia com a própria Bíblia. Por exemplo, pessoal, você pega João, dizendo o seguinte: Jesus é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você tiver só o livro de João para ler, você lê que Jesus é o Cordeiro de Deus, você poderia interpretar de várias formas. Primeiro, de forma literal. Ele é o Cordeiro, ele é um animal. Jesus não é um animal, pessoal, não é um cordeiro, é uma figura de linguagem ali. Outra coisa que você poderia pensar é que Jesus é manso, que Jesus é dócil, porque ele é um cordeiro de Deus. Só que essa não é a interpretação correta, porque se você utilizar a Bíblia para interpretar a Bíblia, você vai ver que os cordeiros eram utilizados como sacrifício pelo pecado. Então, quando João fala, esse aí é o Cordeiro de Deus, não é porque ele é manso, não é porque ele é dócil, não é porque ele é um animal, mas se você utilizar a Bíblia para interpretar a Bíblia, você verá que Jesus é o Cordeiro porque Jesus foi o sacrifício por nós e pelos nossos pecados. A Bíblia, interpretando a Bíblia. Segunda dica, pessoal, nós precisamos ler o texto no seu sentido usual e ordinário. A gente sabe que os escritores bíblicos escreveram na sua época. Alguns livros têm 2000 anos, outros têm 3.500 anos. E até cada um deles expressões peculiares, principalmente no idioma hebraico, que é conhecido também como hebraísmo. E eu gosto de trazer um texto para explicar sobre isso. E eu vou colocar, vamos ler, Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até o 24. Mas só vou ler até o 22 e o 23. E vamos destacar esse versículo e ver a importância de você interpretar o texto no seu sentido usual e contexto do versículo. Certo?
Vamos lá ler? O versículo 22 e 23. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se você ler só esse texto, você vai pensar, bom, se eu tenho um olho bom, eu posso enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, correto? Se os meus olhos forem bons, meu corpo vai ser luminoso. Vai enxergar tudo como se fossem coisas boas, coisas positivas, e assim o meu corpo vai ser luminoso. Se os meus olhos forem maus, eu sempre vou enxergar o copo meio vazio. Então meu corpo será grande trevas. Só que veja só, pessoal, nesta época, esta frase que Jesus usou, possivelmente foi um provérbio da época. David Sterckx, que é escritor do comentário judaico do Novo Testamento, ele ensina que esse termo era utilizado para falar de pessoas generosas ou pessoas mesquinhas. Por exemplo, quando o texto fala assim, ó, tens olhos bons, você é uma pessoa generosa. Olha como muda o sentido. Se você tem olhos maus, você é uma pessoa mesquinha. E a prova está aí no texto para você ver. Por quê? Do versículo 19 ao 21, que eu não li, mas que eu informei a vocês, ele está falando de dinheiro mesmo, ele está falando de tesouro, não acumular tesouro na terra, onde a traça, ferrugem pode roubar. Onde está o tesouro, aí está o teu coração. Aí no versículo 21. E você está vendo também que no versículo 24, ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Será que Jesus parou de falar de uma coisa e ali no meio do caminho falou de outra? Será que ele está falando de dinheiro no começo do texto e depois ele para de falar de dinheiro e volta a falar de riquezas? Não, Jesus não parou de dinheiro, sobre riquezas, sobre uma pessoa generosa, sobre uma pessoa mesquinha. Ele está falando a mesma coisa, tá? Aí você vê que esse texto sobre os olhos bons está falando de uma pessoa generosa, é uma possível interpretação, tá? Uma pessoa generosa ou uma pessoa mesquinha. Tem olhos bons, é ser uma pessoa generosa. Ter olhos maus é ser uma pessoa mesquinha. O texto continua do 19 ao 24 falando de não acumular riquezas na terra. Veja como é bom você interpretar a Bíblia com o sentido usual e ordinário. Eu espero que essa dica esteja sendo boa para você. E a partir de agora você leia o que realmente que quer dizer aquilo ali. Se ali é um hebraísmo ou um provérbio da época. Missionária, como é que eu sei? Como é que eu vou saber? Tem que estudar, tem que ter comentários bíblicos. Você pode comentar um bom comentário, uma boa Bíblia, com rodapé adequado para você ler. Ler em várias traduções. Você vai tentar extrair dali o que realmente o texto quer dizer. Terceira dica importante para você fazer uma boa interpretação bíblica, você deve analisar o contexto do texto. Essa dica é fácil, mas pouca gente utiliza. Pega o versículo isolado ali e você não lê o que precede e o que sucede. O que vem antes ou o que vem depois. Como eu fiz na dica anterior. Você pega só aquele versículo e só aquele versículo não vai trazer o real significado daquele texto. Texto fora de contexto, muitas vezes é pretexto para heresia. Para você colocar até no texto o que ele não quer dizer. A dica é, leia o que o precede e o que sucede, o que vem antes e o que vem depois. Um dos textos mais mal interpretados da Bíblia é a letra mata, mas o Espírito vivifica. Só lê isso, pessoal. Vai ver que só ler isso vai dizer que a Bíblia mata, que a letra mata. Mas se você tiver o poder de Deus, o Espírito vivifica. Não, pessoal, não é isso que o texto quer dizer. Se você lê o contexto, vai ver que a letra, que Paulo está falando ali em 2 Coríntios, na verdade é a lei que mata. A lei que veio para tirar o pecado, para revelar o pecado. Ou seja, a lei mostra o quanto nós estamos mortos. A lei mata, o Espírito vivifica. Entendam. A lei mata, como eu já falei anteriormente, e o Espírito vivifica. Como eu falei, também tem aquele texto onde é o Espírito, também a liberdade. Então eu posso rodopiar, posso pular. Será que isso é o que o texto quer dizer? Qual liberdade ele está falando? A liberdade de ler a Bíblia sem o véu. Se você pegar só um versículo,
Aonde o Espírito, a liberdade, cuidado. Você não vai interpretar a Bíblia de forma adequada, ok? Temos que ter muito cuidado na hora que estamos estudando a Bíblia. Quarta dica para você, levar em conta a intenção do autor. A gente aprendeu de uma forma inadequada pegar a Bíblia, deixa eu ler o texto e ver o que o texto quer falar para mim. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia e dizer assim, o que esse texto significava para o autor desse texto e para os leitores desse texto. O que esse texto está dizendo para quem está lendo, para quem escreveu, não o que quer dizer para mim. Depois que eu identificar o que o texto quer dizer para o autor e para os seus leitores, aí sim eu pergunto, o que esse texto quer dizer para mim? O que isso realmente tem de significado para mim? Vamos dar um exemplo assim básico. Jesus falou o seguinte, errais por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Quando Jesus falou em Escrituras, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Ou seja, quando ele se refere naquele momento de escritura, ele está falando do Antigo Testamento, que é a escritura hebraica. Está falando ali com os judeus. Veja que dá outro sentido? Tudo bem. Depois a gente pega lá em Timóteo, Paulo falando a Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus. E ali Paulo também considera o Lucas inspirado, Pedro considera Paulo inspirado. Toda a Bíblia são inspirados por Deus. Mas quando Jesus falou, ele está falando apenas do Antigo Testamento. Ou seja, eu estou levando em conta ali a intenção do autor. A intenção de Jesus era falar do Antigo Testamento. Era só um exemplo, há vários que eu poderia dar nesse tópico. Mas a quinta e a última dica, talvez a mais legal e espiritual que eu vou trazer para você, é você levar em conta o contexto histórico. Missionária, mas como isso é espiritual? Vou lhe mostrar como engrandece um sermão quando você conhece o sentido e o contexto sociológico, histórico, arqueológico daquele texto. Não dá para ler só a Bíblia. E sim, se você pensar que por trás dela há um pano de fundo histórico. E quando você vê o pano de fundo daquilo que está sendo escrito, aí fica tudo mais claro. As escrituras. Vamos dar um exemplo aqui. O que é ler a Bíblia usando e lembrando do sentido histórico? Se você pegar, por exemplo, João capítulo 7, versículo 37, o que está acontecendo ali é a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, no último dia, era costume dos judeus pegar alguns vasos de água, jarros de água, e derramar na base do altar essa água. No último dia, era feito isso na festa. Como é que a gente sabe isso? Lendo o rodapé da Bíblia, lendo comentários bíblicos, comentário histórico-cultural, lendo um pouquinho da história de como é que era lá a festa dos tabernáculos dos judeus, há 2000 anos atrás. Agora, o que Jesus fala em João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Veja, Jesus está falando, a hora que eles estão derramando a água, como muda agora o sentido. Não é só que ele falou, venha a mim e beba. Ele falou no dia em que os judeus derramavam a água. Quem tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como diz a Escritura, lá em Ezequiel 37, 47, fluirão rios de águas vivas do seu interior. Como diz a Escritura, o Antigo Testamento. Então vamos lá, como é legal você interpretar a Bíblia com seu sentido histórico. Jesus estava falando do dia da festa, no último dia da festa dos tabernáculos. Detalhe, nessa festa também eles acendiam tochas para lembrarem quando eles estavam no deserto e a coluna de fogo estava com eles ali. Então eles acendiam tochas. Olha o que Jesus fala em João capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quando Jesus está falando sobre a água, eles estavam derramando a água. Eu sou a água viva. Quando Jesus falava, eu sou a luz do mundo, eles estavam acendendo as tochas. Eu sou a luz do mundo.
Não é muito melhor você interpretar a Bíblia assim? Aqui vai a dica para você. As 5 dicas importantes